Ponce de Leão. Esta reunião tem a ver com a situação da ANA Aeroportos no resultado da privatização que aconteceu, os impactos ao nível das taxas e não só. Eu começo já pelas taxas e gostava de lhe perguntar em concreto qual é o impacto das orientações que referiu há pouco, designadamente este caráter composto das taxas, não apenas ao bilhete do passageiro, mas também em relação à própria operação das aeronaves, ao seu estacionamento, etc. E qual é o impacto concreto, ponderado em relação a essa realidade, especificamente no que diz respeito à TAP, comparativamente com as outras low cost, com as outras companhias, designadamente as low cost, que podem escolher fazer a chantagem que fizeram com outros destinos recentemente na Península Ibérica. E que nós hoje estamos na mão de cima, mas ontem estava na mão de cima Barcelona, e este jogo é demasiado pantanoso. A TAP é outro campeonato. A TAP é outro campeonato. E a TAP é mais de metade da operação do aeroporto de Lisboa e é dependente da ANA. É dependente da ANA. Porque a TAP não pode escolher outro hub nacional, fora da ANA. A não ser que vá para uma base aérea qualquer no interior do país, que é um bocado difícil. Posto isto, eu gostava de lhe perguntar como é que explica este impacto superior a 5 milhões de euros, segundo contas do Diário Económico, no resultado do aumento das taxas que impactaram sobre a TAP Air Portugal. Primeira questão. A segunda, porque a primeira é a geral em relação ao impacto destas medidas em relação à TAP. E há diferença, eu diria até concorrencial, entre o que se passa com a TAP, que em princípio não irá fazer base para outro sítio, e não pode escolher fazer movimentações mais curtas e mais rápidas, porque é aqui que está e é aqui que deve estar. Depois, em relação ao investimento, já disse aqui, e pronto, e está reconhecido, e está confirmado, aquilo que temos vindo a dizer, de uma quebra para metade em relação ao investimento comparativamente aos últimos anos, em termos de média anual. O Sr. Dr. Ponce de Leão diz que este investimento é o que está contratado, aquilo que ficou assumido entre a empresa e o Estado e o Governo, na altura em que a empresa era pública e quando se procedeu à privatização já estava tudo negociado, portanto foi uma negociação a priori com a empresa que se sabia que era para privatizar. O setor diz, o contrato também é fonte de lei. Pois, mas agora o Estado não está sozinho nessas decisões. E não é soberano nessas decisões. E, portanto, aquilo que nós, enquanto país, enquanto comunidade, entendermos que é urgente fazer, temos que pagar à ANA. Leia-se, pagar à Vinci, para quem o senhor trabalha. E, portanto, quando nós verificamos que há um conjunto de alertas, eu estou a pensar, por exemplo, ao nível da região autónoma dos Açores, onde o investimento ao longo dos últimos anos foi crescendo até este governo entrar em funções, basicamente. Nos Açores passou de 5 milhões em 2008 para 10 milhões, para 17 milhões, foi crescendo, estacionou por aí em 2011 e depois passou para 1 milhão em 2012. Isto significa uma paragem de investimento que ao nível local já se saldou por um conjunto de críticas, designadamente em relação ao aeroporto da Horta, e a identificação por parte do próprio INAC em relação a matérias de segurança operacional. Eu gostava de lhe perguntar já agora em concreto qual é a resposta que a ANA deu ao apontamento dado pelo INAC, ao plano estratégico da ANA, relativamente à ausência de investimento na chamada Runway and Safety Area, portanto a área de segurança resa na pista do aeroporto da Horta, que era omissa no plano do estratégico da ANA, se já foi colmatada essa situação que o INAC apontou, ou se ficou por isso mesmo. Não quero acreditar que a situação foi resolvida, perguntava-lhe se foi ou não, porque é disto que estamos a falar quando falamos em investimento que é reduzido, porque se considera que não é necessário, está bem, considera-se. O INAC não dizia a mesma coisa, e o INAC não é um comentador qualquer. Em comparação com o investimento, ou a propósito do investimento,
Pareceu-me ouvir o setor dizer que quando entrou em funções encontrou uma dívida de 680 milhões de euros. 670, talvez. 673, mais rigorosamente. Era a dívida que estava na altura em que o senhor entrou em funções. Eu gostava de lhe perguntar se, desde que o senhor entrou em funções, falando de dívida por parte da ANA, se nós não passámos de uma dívida de 673 milhões para uma dívida de 1.746 milhões. Se não é isto que aconteceu. E gostava de lhe perguntar se confirma que este aumento no endividamento tem a ver essencialmente com a dívida contraída pela ANA para pagar as receitas antecipadas ao Estado português no âmbito do contrato de concessão da rede de aeroportos da ANA e com aquilo que foi assumido por parte da empresa em termos de dívida em relação ao dono. Porque, de acordo com o relatório de contas da empresa, o grosso da coluna, quase 1,4 mil milhões de euros, tem a ver com dívidas ao acionista. Portanto, a ANA é comprada pela Vinci e contrai a dívida com a Vinci do dinheiro correspondente àquilo que pagou ao Estado português por antecipação de receitas. Mas o dinheiro volta à Vinci com a grande vantagem dos juros e das despesas de financiamento e dos custos de financiamento ficarem dentro de casa de quem a comprou. Eu pergunto-lhe se não é isto que está a acontecer. Aliás, com esta nuance, é que quem olhar para o relatório de contas até vai pensar, bom, temos aqui uma desalavancagem em relação às dívidas a outras entidades e uma consolidação. Pois está bem, os senhores estão a cancelar empréstimos com os bancos nacionais e a canalizar a dívida em relação à Vinci. Isto é ou não é verdade? E isto é ou não é verdade que as despesas com juros cresceram de 14,3 para 76 milhões de euros nestes últimos anos? É ou não é verdade que os senhores estão a endividar-se com os vossos donos, com a Vinci, com os vossos patrões, com uma dívida de custos financeiros mais elevados do que tinham com a Banca Nacional? Confirma isto, doutor? É isto que já está a acontecer e ainda agora se comemora um ano de privatização? É este o quadro que estamos a ter pela frente ou há aqui algum erro de informação, há aqui algum lapso factual que tenhamos que corrigir? E última nota, Sr. Presidente, relativamente aos trabalhadores. O senhor disse há pouco que não lhe parecia legítimo que fossem os trabalhadores a financiar o plano de investimentos da ANA. E eu acho muito bom que o senhor tenha dito isto. E por isso eu pergunto-lhe porquê é que está a querer acabar com a contratação coletiva em vigor? Perdão? Porquê é que está a querer acabar com a contratação coletiva em vigor? Não quero acabar. É ou não é verdade que o acordo da empresa foi posto em causa pela administração e que a contratação coletiva foi colocada em causa por parte da administração com uma proposta, digamos assim, de desregulamentação relativamente aos horários e procurando mais trabalho por menos salário? É ou não é verdade que aquilo que os trabalhadores tinham a haver da tal correção do roubo que foi feito, palavra minha, relativamente aos cortes nos salários, a reposição dos níveis salariais que foi prometido aos trabalhadores, que entre janeiro e setembro do ano passado, que isso não aconteceu. E continua a dever aos trabalhadores essa reposição. É ou não é verdade que há um conjunto de matérias em relação às condições de trabalho, em relação às férias, em relação à contratação em vigor, que continua a não ser garantida e salvaguardada por parte da empresa? Eram questões concretas, a última também, das quais já o senhor doutor disse que ainda nos ia esclarecer, e aguardamos isso, como é que esta situação de o Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa, que há mais de 20 anos assegura a prestação de serviços de socorro e emergência no aeroporto de Lisboa, ter sido substituído por uma empresa que, no critério de mais baixo valor, mesmo assim será 5 milhões de euros mais caro do que aquilo que a ANA pagava aos sapadores. Eu fico por aqui, agradeço os esclarecimentos e as respostas. Não ficarei para a segunda ronda, mas ouvirei com toda a atenção a resposta do Sr. Presidente. Muito obrigado.